O uso do artifício autoproclamativo de pessoa de bem consiste num uso equivocado do princípio da polaridade. Na realidade, é tanto mais um artifício semântico, a autoproclamação da pessoa de bem. Há que se ter uma certa cautela com esse tipo de enunciado, na medida em que ela ou este enunciado procura providenciar uma divisão binária dos fenômenos da realidade concreta, dando ao seu autor uma falsa ideia de sua capacidade de identificar o bem, de atribuir o bem a ele e ainda uma difícil capacidade de demarcar uma linha entre o bem, na qual ele estará inserido, e do outro lado desta linha, o mal. Ora, os grandes ditadores, genocidas da história, Mussolini, Hitler, Ariel Sharon, se diziam pessoas de bem. Da mesma forma, não se ouvia, não se escutava tal enunciado de pessoas como Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Angela Davis, Nelson Mandela e tantos outros. O próprio Cristo não fazia uso desse artifício, de pessoas de bem. E ele constantemente falava do bem e de pessoas que deveriam se dar à prática do bem, ainda que fossem pecadoras, porque é exatamente para os pecadores é que ele veio ao mundo. Então, essa concepção de pessoas de bem é notoriamente um artifício perigoso e demanda muita cautela. Projeta-se nessa cautela um discurso bastante utilizado também por segmentos de governabilidade, por parcela de políticos que, mediante o uso da proteção de pessoas de bem, praticam verdadeiros horrores sociais. Praticam a mistanásia. Mistanásia é o contrário de eutanásia. Eutanásia seria a morte digna, ao passo que a mistanásia é exatamente a morte indigna, degradante, ultrajante, feita mediante vilipêndios. É o que ocorre nos corredores dos hospitais, nas calçadas, debaixo das pontes, nas favelas, nos extermínios perpetrados pelo Estado comandado por pessoas de bem. Há um genocida no Rio de Janeiro e ele se diz pessoa de bem. Enfim, essa prática constitui-se tanto mais um artefato de seletivização do inimigo para o seu extermínio. O direito não admite a existência de pessoas de bem. Isso é uma figura estranha para o direito. Não obstante, essa expressão insista em tumultuar o senso comum. E ainda, dentro da concepção de
pessoa de bem, está também uma ligação psicológica de uma figura paterna que lhe chancelou, que lhe conduziu a tais práticas. A voz do pai. Há uma voz interna que sucumbe aos descasos ou mesmo distrações do ego e vem à tona para exigir que nos posicionemos como pessoas de bem. Uma voz essencialmente paterna. Isso decorre da pouca relação exatamente paterna à vida nas relações sociais. A ideia do pai é uma ideia recente, que surgiu contemporaneamente com o termo criança e, portanto, nos meados do século XX, no pós-guerra. É nessa época que surge a ideia de criança e, consequentemente, se força também a ideia do pai. Essa ideia do pai na sua primeira relação com a criança, por ter uma herança objetivista, patrimonial e de posse, interpõe no imaginário da criança que ela, como pessoa de bem, está necessariamente ligada às determinações do pai. Ou seja, essa figura nova, recente, impõe subjetivamente à sua prole a ideia do bem como forma de comandamento da criança, em total desajuste à estrutura familiar democrática. Há um vício democrático, portanto, dentro da família que envolve a falha do pensamento paterno, incutindo ali a ideia de pessoa de bem. Sem se falar nos casos em que a própria figura paterna falta a essa concepção. E, nesse sentido, quem vai assumir o discurso da pessoa de bem é o próprio Estado. E ele, então, é que vai se assenhorar desta ideia para os seus comandos distributivos da ideia de inimigo, da ideia do mal e da ideia do castigo, que ele, Estado, sabe perfeitamente fazer. Portanto, a discussão sobre pessoa de bem é uma ideia bastante complexa. É uma discussão bastante complexa. Mas isso nos leva tão somente a uma busca, não pelo ser, mas pelo fazer. Se fazer o bem já é difícil, pelas dificuldades de entender o que é o bem, tanto mais o que se diria, ou o que se dirá, de ser uma pessoa de bem. Acautelemo-nos, portanto, sejamos humildes e respeitemos o próximo. Já será uma boa passada em direção ao bem.